Olá, mais uma vez, aqui estamos na nossa reta final, mais uma aulinha agora de gramática. Bem, hoje a aula vai ser um pouco diferente, eu vou fazer a correção da prova que os senhores acabaram de fazer agora, no meio do feriadinho, não é? Eu espero que todos estejam bem, como eu havia dito, nós estamos aí em nossa reta final, falta bem pouquinho, o nosso conteúdo ele já foi extinguido, digamos assim, porque eu já terminei a apostila. É evidente que nas duas próximas aulas aí talvez eu trabalhe com alguma coisa distinta. Eu estou pensando aí, vou aliviar a barra de vocês. Eu sei que não deve estar fácil. Vamos ver, tá? Eu vou pensar em uma atividade aí bem de boa, em alguma coisa aí ligada à interpretação de música ou à interpretação de algum trecho de documentário, filme, não sei. Vocês vão ficar sabendo aí a partir da próxima aula, tudo bem? O que vocês acharam da provinha? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo dentro daquilo que nós estávamos falando em sala? Em sala não, né? Por aqui, mas em sala de certa maneira. É o seguinte, pessoal. Tá? Eu achei a prova tranquila, dentro daquilo que eu havia falado, dentro da matéria. Não fiz a correção ainda. Eu devo receber o link, aliás, de correção através desses dias. Aliás, eu notei que até parece que sumiu a sala de aula de vocês. Eu não sei se eu estou bem certo ou se saiu meu nome. Enfim, mas daqui a pouco eu corrijo essa prova e a gente já fecha essa questão. Tudo bem? Bom, galera, é o seguinte. Deixa eu só fazer aqui uma pequena administração do tempo para a gente ter esta aula, para que eu não me estenda muito, que às vezes eu paro, tá, pessoal, para fazer algumas outras considerações. Então vamos aí. Gente, eu vou fazer aqui uma captura de tela. Tá aqui a nossa provinha que vocês viram agora, tá? O primeiro exercício, pessoal, é uma adaptação. Vocês devem ter visto daqui, eu já coloquei para vocês. Se não me engano, na aula principal, isso daqui era um teste, eu fiz uma adaptação para que nós pudéssemos fazer outro tipo de reflexão acerca das orações coordenadas adversativas. Então eu tenho aqui, gente, um quadrinho da Mafalda, na verdade é o Manolito, e aí ele está dizendo: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Nessa charge, qual o recurso que colabora para o efeito de humor? Explique brevemente. Bom, gente, o principal recurso usado para provocar o humor se dá pelo uso da conjunção mas. Porque o mas, pessoal, pressupõe uma quebra na argumentação. Quando o Manolito diz: a preguiça é a mãe de todos os vícios, a preguiça é a mãe de todos os vícios, eu tenho uma máxima, um lugar comum, um provérbio que é tido como algo que pertence a uma dita inteligência popular, não é? Tomem cuidado, tá? Com esses quem espera sempre alcança. Olha, esperar às vezes é negativo. Estas palavras de ordem, elas nos impedem de fazer reflexão. Isso aqui às vezes é meio que um cala-boca. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Tanto que a brincadeira é exatamente questionar essa verdade. O mas aqui vai pressupor o quê? Uma oposição, não é? E lembra, pessoal, que após o mas, nós vamos ter aí... Opa, desculpa. Que após o mas, pessoal, nós temos a informação mais relevante, não é? Se não me engano, eu dei o seguinte exemplo para vocês. Imagine uma pessoa que vá terminar um relacionamento e quer terminar da melhor maneira possível. Esse término se dá da seguinte maneira, através de elogios. Você é uma pessoa que mudou a minha vida, você é inteligente, você é sensível, minha mãe te adora, você é sempre bem-vindo na minha casa, você fez parte da minha família. Eu fiz o verbo no pretérito, já denunciei que alguma coisa está errada. Foi um aprendizado todo esse tempo. E fala, e joga lá pra cima o ego, não é? Mas, lembra, pessoal? Após o mas, é uma única coisa. Não dá mais, não é? Tudo que foi dito anteriormente perde valor. Beleza? Então, aqui neste caso do Manolito, após o mas, vai desmentir, vai desfavorecer tudo que foi dito anteriormente. Então, como que eu poderia explicar brevemente isso que eu não expliquei brevemente, não é? Você pode dizer aqui, ó, que
o recurso principal para causar o humor é a conjunção mas, pois após essa conjunção eu tenho um argumento muito mais forte do que o que foi colocado anteriormente. Né? E neste caso aqui, uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la, obedecer-lhe. É evidente que o humor se cria pela quebra de expectativa. Tá? Caso você escreveu a conjunção mas é a responsável pela criação do humor, pois após esta conjunção, tudo que se diz tem valor muito maior do que foi dito anteriormente, antes do mas, beleza. Tá? Era isso que eu queria. Aliás, muito parecido, né? Com a justificativa Esse exercício aqui é adaptado do Enem. Lá no Enem você responderia uma alternativa bem parecida com isso que eu acabei de falar. Né? Por quê? Porque a oração coordenada adversativa, ou seja, após o mas, faz uma quebra do que foi dito anteriormente. Bem? Segundo exercício bastante elaborado também aqui a respeito da conjunção ou, que é uma alternativa, não é? Leia os seguintes enunciados e responda abaixo. Então vamos lá aqui, ó, pessoal. Eu pessoalmente não leio o artigo de quem omite seu endereço ou e-mail. Você prefere ter sempre a razão ou ter amigos? Extraído de Stephen Kennedy, Como Combater a Arrogância, revista Veja. Explica o sentido de ou na primeira ocorrência, justificando pelo contexto em que essa conjunção é usada. E o terceiro exercício, pessoal, é a mesma coisa, mas eu peço aqui o uso que vem na sequência. Explica o sentido de ou na segunda ocorrência, justificando pelo contexto em que essa conjunção é usada. Pessoal, o primeiro ou, ele se diferencia um pouco do segundo, não é? Quando eu digo eu pessoalmente não leio artigos de quem omite seu endereço ou e-mail, não é a mesma coisa que você prefere ter sempre a razão ou ter amigos. Nos dois casos, nós temos aí conjunção coordenativa de alternância, de alternativa, conjunção alternativa, conjunção de alternativa. Bem, se você escreveu um desses dois aí, beleza. E se você não escreveu, também não tem problema, porque o que me importa aqui é se você entendeu. O que me importa é o desdobramento semântico, o sentido, o significado. É isso que de fato é importante para a gente. Qual é a diferença do primeiro ou para o segundo? Senhores, no primeiro caso, eu pessoalmente não leio artigos de quem omite seu endereço ou e-mail. Se você colocou um dos dois, está valendo. Então reparem que eles não são excludentes. Não é? Ou você faz isso ou você faz o outro. Não. Aqui no caso eles são inclusivos. Se você colocou o seu e-mail ou se você colocou o seu endereço, ótimo, ok, eu vou ler o que você escreveu. Agora, no segundo caso, você prefere ter sempre a razão ou ter amigos? Eu tenho exclusão. Porque ou você tem amigos ou você tem a razão. Não é? Esta frase, na verdade, não é do Stephen Kennedy. Esta frase é de um poeta frasista que, aliás, teve diversas poesias e frases, até em caneca, aí se você for para Poços de Caldas você vai encontrar. O nome dele é Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart, ele era um frasista de mão cheia, tanto quanto, por exemplo, o Milor Fernandes. E você prefere ter sempre a razão ou ter amigos? Guarda isso. Guarda isso, tá, pessoal? Guarda muito com muito amor, porque em diversos casos, nós, por orgulho, não queremos perder a razão e perdemos uma amizade. Às vezes até um relacionamento. Então, neste caso, o primeiro ou, ele é inclusivo. Por quê? Porque não exclui a possibilidade de um ou de outro. Agora, no segundo caso, você prefere ter sempre a razão ou ter amigos, eles são excludentes. Eu tenho exclusão. Tudo bem? Então, esta é a diferença entre as conjunções. Maravilha. Vamos aqui para o exercício 4. Relacione as colunas de acordo com as classificações das orações coordenadas. Aqui é um exercício bem funcional, né? Bem de aplicação da norma àquilo que você estudou. Eu achei bem de boa também. Vamos lá então. Na A, eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Lembra que você não poderia colocar e nem, não é? Estaria errado se você colocou o e, porque o nem já significa e não. Então, não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Gente, essas ideias, embora sejam negativas de não e não, elas se somam, não é? Se elas estão em adição, marca aí a 3, aditiva. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Evidente, mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, a ideia que sobressai é de
Oposição. 5. Oração coordenada sindética adversativa. Lembrando que a adversativa é a ideia de oposição, contradição. C. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Se vocês observarem aqui, os anos passavam, eu até tenho uma ideia de soma que está implícita. Por que implícita? Porque não aparece a conjunção. Mas não tem conjunção, não é? Se não tem conjunção, os anos passavam, a responsabilidade crescia. Eu tenho aqui nos dois casos, pessoal, orações coordenadas assindéticas. Porque assindéticas, assíndeto é sem conjunção. Então marca aí 4. Continuando. Tranquila também a D de dado. Irei de avião ou pegarei o ônibus. Ideia de alternância. Você vai lá e coloca o númerozinho 6. Ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. Ficou doente, portanto não comparecerá. Logo não comparecerá à reunião. Aqui a ideia de conclusão e 1. Maravilha? Então tá aí. Se isso aqui fosse, se eu misturasse, pessoal, para vocês conceitos, eu colocasse aqui, por exemplo, a parte de oração subordinada adverbial, lê de novo ali. Ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. Ficou doente, não comparecerá à reunião. Tem uma ideia de causa-consequência, né? Ficou doente, esta é a causa. Qual é a consequência? Não comparecerá à reunião. Eu poderia complicar o meio de campo. Bem, pessoal, por quê? Porque elas são bem parecidas aí, neste caso, nesta configuração. Bem, então tá aí, mas eu só trabalhei com oração coordenada, né? Eu sou pai, não sou padrasto, então facilitei a vida de vocês, que maravilha, não é? Aliás, a ideia nossa, pessoal, é exatamente essa, nós entendemos que estamos em quarentena, isso é sui generis, passamos por um momento inigualável, bastante peculiar, e por conta disso, contem comigo aqui com esta questão de uma aproximação mais amorosa, mais compreensiva. Eu não faria nem a pau uma prova para ferrar vocês. É isso que eu quero dizer. Exercício 5. Classifique as orações coordenadas sindéticas. Sindéticas. Repara que eu coloquei em negrito aí, pessoal. Tá? Pode só colocar qual é a ideia expressa. Ou seja, eu só quero que você classifique para mim a oração coordenada que tem a conjunção. E olha como eu escrevi aqui, pessoal. só me coloca a ideia aí que eu estou satisfeito, tá? É isso, galera. Eu não me importo que você fique decorando oração coordenada, sindética, aditiva, adversativa. Isso é de menos. Eu quero que você entenda. Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. Porque há muitas folhas no chão, ideia de explicação. Explicação e causa, às vezes o bicho pega, né? A gente cria confusão aí. E neste caso aqui, é só explicação, né? Deve ter ventado bastante. Porque há muitas folhas no chão? Muitas folhas no chão é a causa de ter ventado bastante? Não, então é só explicação. Viram a diferença entre explicação e causa? Por exemplo, se você disser ele deve ter bebido muito porque dormiu no chão, também eu tenho explicação e não causa. Choveu, pois a calçada está molhada. A causa da chuva é a calçada está molhada? Não, é só explicação. Bem? Agora, ele bateu o carro porque bebeu muito? Opa, agora tem a causa. Viram? É sutil, mas você consegue descobrir. B. Penso, logo existo. Galera, isso aqui eu coloquei no caderninho para vocês, não é? Penso, logo existo, ideia de conclusão. Então, na A, pessoal, 5A, ideia de explicação. 5B, ideia de conclusão. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro? Alternativa, ideia de alternância. Ele está de férias, mas não viajou? Ideia de oposição, contradição. Se você colocou oração subordinada, oração coordenada adversativa, alternativa, explicativa, tá beleza. Mas eu não exijo isso. Mariana é rica e trabalha muito. Mariana é rica e trabalha muito, pessoal. Aliás, aqui eu tenho uma ideia de soma, não é? Uma está ligada à outra. Se você é rico, provavelmente é porque você trabalha bastante ou alguém trabalhou bastante no seu lugar. Bem, então aqui não é ideia de oposição, pessoal. Às vezes o E dá ideia de oposição, não é? Lembra que eu dei um exemplo, por exemplo, que eu coloquei? Ela não estudou muito e passou. O E tem valor de mas aqui não. 6. Observe o seguinte excerto poético e em seguida atente-se para as questões
que a ele se referem. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Estamos diante de um período, pois é formado por várias orações. Como ele se denomina e por quê? Galera, eu tenho um período aqui que é formado por várias orações. O nome do período que tem várias orações é período composto. Tudo bem? E aí, por quê? Porque, galera, as horas passam, eu tenho um verbo, uma oração. Os homens caem, outro verbo, outra oração. A poesia fica, outro verbo, outra oração. Então eu tenho o período composto porque há 3 orações. Tudo bem? Era só isso? É. Eu sei que às vezes é tão fácil que você deve ter... Não, é outra coisa. Não, era isso mesmo, tá? 7. Ainda em relação ao exercício anterior, as orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Justifique. Gente, as horas passam, os homens caem, a poesia fica. Lê a 8. A 8 meio que responde a 7, você não acha? São todas assindéticas, não tem nenhuma conjunção. Então eu tenho 3 orações coordenadas assindéticas, pois não há nenhum nexo, não há nenhuma conjunção entre elas. 8. Ainda em relação ao exercício anterior, reescreva os versos introduzindo as conjunções coordenadas que melhor se adequarem à ideia expressa. Viram? Viram como a 8 responde a 7? Porque se eu estou pedindo para que vocês coloquem as conjunções, é evidente que eu estou dizendo que elas são assindéticas, que elas não têm conjunção. Aí eu preciso da sua interpretação, né? Vamos lá então? As horas passam e os homens caem, mas a poesia fica, não é? Por quê? Porque o valor da poesia elevada é de estar além do tempo. Ela é atemporal, por isso que nós chamamos de atemporal. Quando uma obra ecoa por séculos, por décadas, nós chamamos de universal. Por quê? Porque até hoje aqueles valores, aqueles dilemas das personagens, aquele contexto nos diz respeito, ainda que haja um abismo entre nós em termos de séculos ou de décadas. Tudo bem? E é este exemplo aqui. Então tá aí. As horas passam e os homens caem, mas a poesia fica. Bem, esta é a ideia. Se você colocou uma outra coisa, eu estou disposto a ver, tá? Eu vou ler aí para ver se cabe, mas a ideia principal é essa daí. Maravilha? 9 e 10. 9. Trabalho muito, sou perfeccionista, escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. Rolling Stones, aí é do Mick Jagger. Na frase acima, diga qual contém período composto analisando cada oração. Gente, trabalho muito é eu trabalho muito, não é? Depois, eu sou perfeccionista. Eu trabalho muito duro, eu sou perfeccionista, isso aqui é período simples. Eu tenho só um verbo para cada oração. Agora, olha agora, pessoal, escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. Gente, eu tenho 3 orações aqui, bem? Então era esta que você deveria grifar ou reescrever aqui. Diga qual contém período composto, analisando cada oração. Escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias, ajudo com minhas roupas. Nós temos 3 orações coordenadas assindéticas. Tudo bem? Então, é nesta que eu tenho período composto e esse período é composto por 3 orações coordenadas assindéticas, porque eu não tenho nenhuma conjunção entre elas. Maravilha? E 10, para fecharmos a nossa brincadeira. Una as orações de cada um dos pares a seguir com conjunção coordenativa adequada. Bem, todos prometeram ajudar, muitos não cumpriram a promessa. Dá para você perceber que a ideia aqui é de oposição. Então, todos prometeram ajudar, mas muitos não cumpriram a promessa. Porém, todavia, muitos não cumpriram a promessa, tá? B. O homem acende o cigarro, o homem dá uma tragada, o homem joga o cigarro pela janela. Pelo amor de Deus, não faz uma redação assim, né? Só que faltava você repetir 3 vezes o homem. Parece que acabou de aprender a língua portuguesa. Então vamos lá. O homem acende o cigarro, ele pede para colocar aqui a conjunção, não é? Então o homem acende o cigarro e dá uma tragada, não é? Então o homem acende o cigarro e dá uma tragada. Galera, se você acabou de acender o cigarro e você dá uma tragada, o que é que você espera? Que outras tragadas virão? E não que você jogue fora. Então você percebe que a última oração se opõe às outras? Então o homem acende o cigarro e dá uma tragada, vírgula, mas joga pela janela. Mas o joga pela janela. Não vamos repetir cigarro aqui.
Então, galera, a B aqui, eu não estou testando apenas a sua capacidade de colocar as conjunções adequadas. Eu estou testando a sua capacidade de ordenar coesivamente, evitando repetições. Tá? Então, o homem acende o cigarro e dá uma tragada, não preciso repetir o homem, não é? Vírgula, mas o joga, não precisa repetir cigarro, pela janela. Tudo bem? C. Ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. Ah, só colocar o E aqui, né, pessoal? Ele trabalhava durante o dia e estudava à noite. Beleza. Ele é o professor. Devemos respeitá-lo. Ideia de conclusão. Ele é o professor, portanto devemos respeitá-lo. Por isso devemos respeitá-lo. Logo devemos respeitá-lo. E o lavrador abriu sucos, depositou as sementes. GT, aqui a ideia de soma, não é? O lavrador abriu sucos e depositou as sementes. O lavrador não só abriu sucos, mas também, como também depositou as sementes. O que eu quero que vocês coloquem aqui na E é a ideia de soma, adição. Maravilha, perfeito, pessoal. Tudo na paz aqui, tudo tranquilo. Era isso o que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado tudo muito nítido, tudo muito tranquilo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, depois nós voltamos e comentamos algo a mais. Inbox, ou seja, o canal que vocês quiserem. Tá? Espere minha correção e aí depois o canal está aberto para qualquer tipo de dúvida, esclarecimento. Maravilha? Beijo no coração, muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz, ótima semana para todos e até semana que vem, senhores. Tchau!